Fala galera, vamos assistir o que os comentaristas falaram sobre a vitória do Flamengo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Disso. O Tite também citou na coletiva. O Tite citou na coletiva falando de simples, mas assim. Então, só não deu para entender nada. Então, assim, foi com palavras nada simples. Ele podia simplificar para a gente entender. Eu não entendi nada que o Tite falou. Anteriormente, Conrado, eu falei assim, gente. Eu falei antes do jogo, eu falei assim, gente, o Flamengo, o que ele não precisa nesse momento é ser simples. O Flamengo tem time, vai jogar contra o Amazonas com todo respeito. Qual é a menção ao Michael Jordan? Desculpa, você me falou que o Michael Jordan mexe com o meu... De novo, foi o que eu falei, eu não consegui entender. Ele falou que é do livro do Michael Jordan, voltar, ele usou várias palavras rebuscadas, eu não entendi nada que ele fez. Ele não foi simples explicando, não deu para entender, mas ele falou que é algo tirado do livro do Tem um conceito que é Jordan. vamos simplificar. Posso dar certo. Eu tenho aqui, eu vou ler para você. favor. Eu vou ler para você André, aqui o que ele por falou. favor. Aí a questão do Flamengo hoje Mas não é esse ser time não simples. está complicando. Ele não pode ser simples. Esse time tem condições de ser... O que ele não pode ser é simples, porque tem qualidade, tem jogadores de diferentes características. É que ele foi explicado sobre o passo atrás, né? Que o Tite tinha comentado sobre o passo atrás, aí antes do Após o jogo pré-jogo... contra o Botafogo, ele Após o falou jogo do contra o passo Botafogo, dá atrás. um passo atrás, aí isso foi perguntado pro Matheus Bach, o filho dele antes, ele falou de fazer simples, aí na coletiva pós ele falou de novo. Vou ler aqui o que ele disse. Passo atrás é trabalhar fundamentos. Fiz uma analogia ao Jordan, e é do livro dele. Agora vem que eu não entendi nada, vocês entenderem. Quando a confiança não vem, a criatividade de reprogramação de movimentos vem. É ser simples e objetivo. Bom, Eu não achei isso nada simples e olha só, objetivo. Reprogramação de Se Criatividade, tiver declaração até, deve ter que gravar a criatividade de coletiva inteira. reprogramação de movimentos. Então, o que o Jordan fazia, não li o livro do Jordan, mas sou obcecado. Você viu o Last Dance. E sou obcecado pela carreira do maior jogador de basquete Ele de todos os repetia tempos. movimento. Exatamente. O Jordan era um cara que treinava muito fundamento. Então, assim, as coisas não estavam bem, ele chegava mais cedo para treinar e ficava lá. Arremesso. Então, só para exemplificar. Seria o Oscar, então. Como Oscar, como todos os grandes, né, cara? Kobe Bryant Eles era fizeram assim 40 também, pontos, LeBron. eles saíam da quadra achando que podiam ter feito 60. Então, por que eu não fiz 60? Então, tinha, isso, como eu cobri basquete muito com o Oscar chegava mais cedo e ficava depois para O Jordan era um reprogramar. cavalo de treino, absurdamente. Eu sinceramente não vejo nenhuma Também não vejo relação. relação com... Vamos deixar o Jordan quieto? Vamos falar do Flamengo? Vamos deixar Ainda o mais a Jordan reprogramação da criatividade então é dos assim, movimentos. Essa frase aí eu vou buscar depois, hein? Não Vou tentar é entender. simples e O objetivo. Paulo está falando de uma coisa. O Flamengo tem capacidade de fazer um jogo mais sofisticado. Mas refino técnico. Exatamente, mais refinado. Tá faltando refinamento nesses mais caras. refinado. Agora, o Flamengo não está tropeçando porque está tentando refinar o seu jogo. Não, ele não está. Não, é isso. Ele não está sendo esse o problema. Até porque quando você tem uma equipe que em menos de uma semana jogou 2 vezes no Maracanã e a lembrança maior que você tem dessa equipe é que ela ficou cruzando bolas sobre a área, ela está tentando simplificar. É isso. Entende? Demais. É isso que eu tô te falando. E Não tem como sobre simplificar repetição mais. de movimentos, não é uma questão que o Flamengo está chegando na cara do gol toda hora, está ficando para exato. fora, está Perdendo perdendo gol. Não, precisa treinar lá, fundamento. Não é isso. Enfim. Mas sobre a forma de jogar, a gente também tem que tomar cuidado, que isso serve para todos os treinadores. Porque quando o Flamengo estava bem, quando o Tite chegou, a reta final foi legal, chegou a brigar pelo título, pode não ter encantado, mas ele chegou ali, o Flamengo estava muito mal. Foi bem. Ele Começo do ano, muito bem. A gente pode falar se a gente se iludiu com o Campeonato Carioca, né? Enfim. Mas o time estava bem. Era essa forma de jogar. Não dá para, quando o cara pede, falar que tudo que o Tite pensa de futebol não serve. Sim. Que o Flamengo não pode jogar assim. E eu sou uma pessoa que eu não sou o maior fã do Tite. Eu não acho que o Tite seja o melhor técnico brasileiro, igual muita gente acha, mas eu respeito muito o Tite, eu acho que ele é muito bom. E eu sei que ele já fez funcionar dessa forma várias vezes. O que eu estou falando que é injusto, que quando perde, falar que não serve dessa forma. Isso valia para o Sampaoli, isso vale agora para o Tite, isso vale, sei lá, para o Diniz agora no Fluminense. Porque aí quando o cara perde, tá vendo? Esse passinho atrás do Diniz, esse ataque posicional do Tite. Ué, mas quando jogou bem não foi assim? A gente pode debater o que não está funcionando. Dá para trocar algumas coisas. As peças, por exemplo, eu sempre falei aqui no programa, né, Isaac, do Cebolinha lá atrás, antes do Tite chegar, por que ele não ia bem? Eu sempre falei, cara, nunca um treinador jogou com ponta fixo na ponta esquerda, um 4-3-3 mesmo, aqueles pontos que é o jeito que funciona melhor para ele. O Bruno Henrique agora pode não estar tão bem, porque já é o contrário. Ele gosta de mais mobilidade. Ele gosta de mais ser um segundo atacante, uma dupla de ataque, mesmo que vindo da esquerda. Então a gente pode pensar isso. Agora o Cebolinha está fora.
E aí, enfim. Mas não dá para falar que o jeito que o Tite joga, o ataque posicional, não serve para o Flamengo. Você não acha que acabou de servir? Conrado, a questão básica não é dizer que não serve. A questão básica é que quando a prática te mostra que você precisa corrigir algumas coisas sem você alterar a sua essência, você deve fazê-lo. Esse exemplo citado por você se encaixa muito bem. O Cebolinha tem um jeito de atuar, jeito esse que se adequa ao pensamento do Tite. Eu gosto disso, um cara aqui que vai... O Bruno Henrique, você vai limitá-lo se você quiser que ele replique o Cebolinha. Exatamente. E aí entra a sua capacidade de entender que quando eu tenho o fulano, eu posso fazer exatamente aquilo que eu penso para o futebol. Quando eu tenho o Beltrano, eu tenho que ser um pouco mais flexível no que eu penso para que isso possa render para a equipe. Não adianta você querer que o Bruno Henrique seja uma versão do Cebolinha. Claro. E vice-versa. Claro. Então, quando eu tenho o Cebolinha e eu tenho o Luiz Araújo aqui, tá lindo, maravilha, vai funcionar. Eu não tenho o Everton Cebolinha. E, coincidentemente, há um desaquecimento do desempenho do Flamengo a partir da saída do Everton Cebolinha. Não é? E aí, por que você tem essa queda? Porque há uma limitação de movimentação para o próprio Bruno Henrique. Ele funciona, entra em campo, dá o máximo que ele pode dar, tenta. Mas como ele tem, na minha visão, um repertório mais amplo do que o do Cebolinha, você pode chegar e explorar. Quando eu digo explorar aquilo que o jogador pode te dar tudo no máximo, não é contrariar o que você pensa, mas é olhar e falar assim, não está funcionando assim. Essa é a questão. Não é o pensamento dele, o pensamento dele o transformou no técnico que ele é, com o currículo que ele tem. É que nem você querer agora que o Luiz Felipe Scolari seja um técnico. Olha, que o Luiz Felipe... Não, ele vai ser esse técnico que ele foi a vida inteira. Foi assim que ele foi campeão do mundo, dirigiu a seleção de Portugal, dirigiu o Chelsea, foi campeão com o Paulo Nunes. Agora, tem que ter a sabedoria misturada com humildade, e isso são dois sentimentos que para o ser humano, não é para o Tite. Qualquer ser humano misturar sabedoria com humildade é difícil para burro. Mas tem uma coisa muito também, difícil. Eu queria me descolar um pouquinho da análise tática, que vou deixar vocês esmiuçarem depois, e falar um pouco sobre cultura de arquibancada em diferentes esportes. Sim. Já que a gente começou a falar de basquete, o torcedor do Boston Celtics é completamente diferente do torcedor do Lakers. O torcedor do Lakers, ele quer showtime. Ele quer que o time jogue de uma maneira plástica, com jogadas acrobáticas. E se não for desse jeito, mesmo campeão, vai ter crítica. O do Celtics é o contrário. Ele quer um time mais sisudo, mais fechado, de jogo coletivo, que a arena do Boston ferva. São escolas diferentes, maneiras diferentes de encarar o esporte. No futebol, então, nem se fala. Por exemplo, você jogou num Grêmio nos anos 90, cujo personagem emblemático, além da dupla sua com o Jardel, era o Dinho. O Dinho representava ali o sentimento gremista nos anos 90, que é completamente diferente do sentimento colorado dos anos 70, que tinha o Falcão como seu exemplo. Então, o Dinho, que era amado pelos gremistas, não caberia no Inter do Falcão. O jogo do Tite, que foi apaixonante para os corintianos... Falcão caberia em qualquer lugar. Claro, estou dando exemplos. Estou dando exemplos. Só um elogio. Mas o Falcão, se jogasse no Grêmio, teria que se adaptar também àquela cultura daquele momento. No nosso time ele não jogava, viu? Devagar, Falcão, com todo respeito. Ia te consagrar demais, Paulo Nunes. Tem que se adaptar a essa cultura. O jeito do Tite, assim, o Tite tem poucos times avassaladores na história dele. Poucos. Ele teve o Corinthians de 2015, que eu acho que é um ponto fora da curva na carreira dele. Os demais eram times mais equilibrados, menos plásticos e muito competitivos. Muito competitivos. Mas pega esse time de 2015 do Tite, que é o melhor campeonato brasileiro até ser superado pelo Flamengo do Jesus. Se esse time que tinha lá Jadson, Renato Augusto, ganha do Amazonas em casa, jogando mal, num jogo feio, em Itaquera, de 1-0, não ia ter vaia, cara. Não ia ter vaia. A corintianada ia achar aquilo normal, ia sair dali. Não ia ser assunto arquibancada naquele dia. No Flamengo é assunto. Desde 19, o torcedor do Flamengo se habituou a morar na área do adversário. Ele viveu 6 meses mágicos em que ele viu o time morar na área do adversário. E desde então... Morar e marcar, né? Morar, marcar, ganhar. Morar e curtir a casa do Morar, curtir, né? Fazer o que... Enfim. Ontem o Flamengo morou lá também. Não é por acaso que desde 19, o Flamengo, sempre buscando os treinadores mais
comemorados do mercado, como era o São Paulo ano passado, como era o Tite, como era o Vitor Pereira e tantos outros, Rogério Ceni. Não é por acaso que o Flamengo... Renato. Não é por acaso que o Flamengo passe por esse ciclo vicioso. Está acontecendo de 19 para cá. O torcedor do Flamengo criou essa cultura de que não basta ganhar um jogo. Ele quer ver o time dar espetáculo, porque de 19 para cá ele também tem os melhores elencos do Brasil. E ele tem essa cultura, cara. Tá na cultura do Maracanã rubro-negro hoje. Ele quer ver o Flamengo jogar ele ouve de um todo jeito... dia que o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil, melhor desde 2019. E é o melhor. E especialmente esse ano, ele está olhando o Galo jogar um futebol mais encantador nesse momento. Sim. Nesse momento, há pouco tempo, não era assim. Ele viu o que o Fluminense fez no ano passado. Ele quer que o time dele seja sempre o futebol mais encantador. E quando não chega, ele cobra, ele vai. Chegou, vai ao Pedro, gente. Num jogo em que o Pedro jogou bem, porque o reserva é o Gabigol, o grande símbolo de 19. Então tem essa cultura hoje de arquibancada que eu acho que a gente talvez não devesse dar tanta bola para isso, porque é uma cultura da torcida. Vai ter vaia em Vitória, vão vaiar o Pedro. E fez a gente, essa cultura, criar, no ano passado, na primeira semana do Tite. Eu nas redes sociais postei equivocadamente que era com o Sampaoli. Fica até melhor a história. Na primeira semana do Tite, pós-Sampaoli, o noticiário apontava que havia um encantamento com os treinos do Tite. Então a gente fez esse ciclo vicioso aqui, ó, que eu peço que a gente coloque no ano passado e vamos atualizar. Né? Então, assim, o Tite estava ali, ó, novos métodos encantam, 2 treinamentos, uau, tá tudo, meu Deus... Eu estava aqui discordando desse, agora mas ele está aqui, ó. Agora ele está aqui, time não anda. Aí depois tem a crise, que é uma instituição no futebol brasileiro, crise na Gávea, né? Jogadores insatisfeitos com os métodos, técnico demitido, novo técnico chega. Esse ciclo está sendo desenhado de 19 para cá, cara. Porque tem essa cultura rubro-negra de 19 para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Chega um treinador no clube. Eu falei isso aqui não sobre o Tite, mas sobre o Paulo Souza. Lembra quando o Paulo Souza chegou? Nossa, o cara tem um telão. Botou um telão. Eu ficava pensando, o cara vai parar o treino. Depois o mesmo telão era chacota. Exatamente. Nossa, aí todo mundo aqui moderno. O cara aí falou assim, aí todo mundo encantado com o primeiro dia de trabalho do cara. Um jogador de futebol, você acha que ele vai dar uma entrevista assim? É óbvio. Não gostei desse treinador. É claro. Não gostei. Então é uma coisa natural. Não vai ser com o Tite, Sim. Não vai ser com... Qualquer um. Mas no caso do Flamengo, ganhou um destaque absurdo. O Maicon acabou de elogiar o interino. Mas a primeira semana de treino do Flamengo ganhou um destaque absurdo. Sim, mas porque é sempre uma expectativa de que vai chegar lá um encantador. Eu sei. Alguém que vai... Nossa, o que o Paulo Nunes está falando. Querendo dizer que esse ciclo ele vai continuar a vida inteira. Porque... É erro da imprensa. Exatamente. Desculpa, é erro aí quando vem pra gente aqui, a gente fala, tá vendo? Isso. O cara faz o trabalho do cara. Porque é 2 dias que o primeiro jogador não conhece nem o treinador direito. Ele tem que falar bem do que o cara tá falando. E aí, quando as coisas não dão certo, vai entrar nesse ciclo. Não o Tite, qualquer treinador. O que me chama a atenção, André, é que a gente fala desse Flamengo e toda vez é isso. Né? O Flamengo de 19, esse time é o melhor elenco do Brasil. Esse time não vem jogando, esse time não merece ser o melhor elenco do Brasil desde 21 para cá. Você acha que não? Não. Nos nomes, sim. No futebol, no jogo. No desempenho. No desempenho, não. Tanto que, ó, foi campeão brasileiro em 20. De lá pra cá, só liderou uma rodada de Campeonato Brasileiro. Foi. E foi a segunda desse ano. E no 20 que ele ganhou, você lembra como foi? Embora tenha vencido Libertadores e Copa do Brasil. Tudo bem, eu sou resultadista. Sim. Mas no 20 que ele ganhou também foi um acaso... Só liderou as 2 últimas. Exatamente. Agora, não foi um grande desempenho. Posso só fazer uma ponderação? Eu entendo, o Maracanã tem cultura da vaia, sou um frequentador do Maracanã, lá se vão 60 anos. Mas me parece também que o torcedor do Flamengo... O jogo ontem, vamos partir do resultado para contar a história. O jogo ontem termina 1-0, Flamengo em cima do Amazonas. Mas o Flamengo jogou bem, esse torcedor não vai vaiar. É isso. Eu concordo. Isso é bom para falar. Não está vaiando qualquer vitória. O Flamengo vem de 3 jogos sem vencer, então, assim, jogando mal. Já tem um passivo. Isso. Já tem um passivo. Eu sou do tempo que eu vi a torcida do Flamengo, em especial, no Maracanã, o Flamengo em situações adversas dentro do campo e a torcida lá se esgoelando. E aí perde o jogo e a torcida aplaudia. Por quê? Porque ela viu que o time procurou. Ontem, essa vaia, primeiro, ela é o somatório do fato de ter perdido no domingo. Exato. Eu não vou nem incluir o jogo contra o Bolívar, porque aí é uma insensatez. Tá jogando mal, tem vários jogos. Ter jogado pensando na quarta-feira contra o Palmeiras e ter perdido domingo para um rival tradicional local. Tá jogando mal, fato. Tá jogando... Então é assim, poderia ter vencido ontem o Amazonas por 1-0. E sairia de campo aplaudido se tivesse jogado bem. Se tivesse transformado chegado toda hora na área, exato. Em campo, isso. Todas essas Concordo. coisas. O meu ponto é que times que jogam mal, têm momentos ruins, como claramente é o momento do Flamengo,
não necessariamente saem vaiados dos estádios. Tem outras torcidas que compreendem isso melhor. Do time não jogar bem, mas vencer um jogo. A torcida do Flamengo está num estágio diferente. Ela não chega em casa e para matar a fome ela abre um pacote de biscoito, água e sal. Ela quer risoto trufado. É isso que mata a fome do torcedor rubro-negro. E aí... Vai demorar para ele comer esse risoto trufado. Mas isso é jogar bem. Pode ser. Por exemplo, o Flamengo disputou um campeonato esse ano. Ganhou com o pé nas costas. Não está jogando bem. Eu acho cedo, sinceramente, para você fazer uma projeção pessimista para a temporada. Qualquer previsão. Qualquer previsão. Até otimista também. E acho justo que a gente se debruce sobre o momento do Flamengo e constate que nos últimos jogos o ataque produziu muito pouco. Muito pouco. Tem chegado pouco lá na frente, tem machucado pouco os adversários. Individualmente, os jogadores estão muito abaixo. Em outras torcidas, momentos ruins não são tão criticados. Esse é o meu ponto. Sim, eu entendo. Como nesse momento está o rubro-negro com o Flamengo. É isso. Tem razão. Só que assim, no meu ponto, o jogo de ontem, vou falar sobre o jogo de ontem. A gente está falando muito aqui do Flamengo e é o assunto. A dificuldade que o Amazonas também trouxe ao Flamengo, baixando as suas linhas. O trabalho que o Adilson fez foi importante para esse resultado. Agora, o Flamengo ontem, quando você tem o time jogando com 2 blocos baixos, 2 linhas, uma de 4, outra de 5, muito próximo da área. Se você não tiver movimentação, facilita demais. Teve um momento que eu mostrava pro Lédio na câmera, os 4 jogadores, os 4 defensores do Amazonas, eles nem se mexiam. Porque os jogadores do Flamengo não se movimentavam. E aí, até eu errei aqui também, assim, nessa colocação de achar que só porque o Cebolinha também não tá, o Flamengo não tá sendo o grande time, o Flamengo não pode também se contentar só com o Cebolinha. O Flamengo não tem jogada por dentro, o Flamengo não tem jogada de aproximação, tanto Isso que o Gabriel até observou. Tanto que o Pedro, na entrevista, ele fala assim: a gente não está se aproximando, então vamos ter que cruzar mais bolas. O Flamengo virou essa questão de cruzar bolas para a área, de jogar bolas para a área pela dificuldade que tem no seu lado ofensivo. E aí, claro que a ausência do Arrascaeta também, é importante, mas também a gente fala bem, do grande elenco, né? Isso. O Pulgar não estava por dentro, o Tite citou isso, mas não dá para citar isso contra o Amazonas, falar que jogou mal contra o Amazonas, porque não tinha esses 2 jogadores no meio campo. Mas é um problema, não tá tendo jogo por dentro. Não tá tem tendo nada. jogo por dentro. E os grandes times, você espera que tenha tudo, né? Principalmente por dentro, porque por dentro é mais difícil, claro. Tá todo mundo marcando ali. Mas quem não tem de onde tirar, vai pro lado e cruza a bola na área. Não é o que a gente espera do Flamengo. E o roteiro do jogo de ontem, antes da bola rolar, ele já era previsível. O que vai fazer o Amazonas? Vai ficar aqui atrás, vai ficar tentando jogar por uma bola, deixa o Sassá lá na frente, todo mundo volta e vamos ver o que acontece. Vamos suportar. Chama a atenção que no final do jogo, o Flamengo, inclusive o Luiz Araújo tem uma oportunidade, e ela é provocada por um erro individual do jogador do Amazonas. Ela não é criada, causada por uma construção do Flamengo, numa pressão para recuperar a bola. O jogador do Amazonas já exausto, meio que tropeça na bola e oferece essa bola para o Luiz Araújo. Então a questão dessa vaia, que é algo íntimo, que faz parte da vida do Maracanã, especialmente daquele outro que é finado Maracanã, ela está muito associada. Eu imagino que o torcedor do Flamengo, ele foi ontem para o estádio. Cara, hoje é contra o Amazonas. Poxa, vamos jogar bem. Vamos nos divertir. Vamos jogar bem. Quanto vai ser? Óbvio que você falando vamos jogar bem, pressupõe que vamos ganhar de 2, 3. Beleza. Mas muitas vezes você joga muito bem e ganha de 1-0. E você às vezes até perde o jogo. Mas jogou bem. O torcedor ia olhar e tá tirando... E tem um outro prejuízo aí também, né? Porque num calendário em que você tem que escolher de forma cirúrgica quando e onde poupar, que tem sido um tema, inclusive da torcida com o Tite, você escala os seus titulares, principais jogadores ontem, os que você tem à disposição. Não, entrou e ganhou. Não consegue despachar o jogo da volta. Então, assim, se jogando em casa você consegue fazer um 3-0, 4-0, tranquilo. Você tem um jogo, já que você fala, pô, esse aqui eu posso descansar as feras. E aí o jogo de ontem traz esse prejuízo. Você vai ter que ir para o Amazonas com os seus principais jogadores. Não é um jogo que você vai poder, ali no seu calendário, poupar os seus... Na véspera, em casa, o Galo foi lá e foi dominante em cima do Sport. Não permitiu o Sport e vai para o segundo jogo com uma boa vantagem. Entende? O Fluminense, em Cariacica, pegou o Sampaio Corrêa e foi dominante também, e com uma equipe que não era predominantemente a titular.
Então, um foi na véspera, o outro foi à tarde. O cara tá só olhando, né? Falou assim, pô, agora eu vou pro Maraca. Tranquilo. Vai acontecer do meu time jogar bem. Eu acho que e foi muito apropriado o fato do Tite, oportuno, na verdade, o Tite dizer na entrevista, o Flamengo não jogou bem. No domingo, já disse que tinha que dar um passo atrás. Acho que tem uma confusão ali nesse conceito que o Conrado trouxe. Eu realmente também não consegui entender essa de reprogramação. Para mim seria repetição de determinados movimentos que não estão saindo muito bem. Mas aí cada um se comunica como entende que vai ser alcançado. Né? Você já viu, Tite? Vamos ver os últimos jogos. É inegável que o Flamengo está produzindo pouco. Ele marcou 2 gols nos últimos 4 jogos. Você espera, quando você tem um elenco dessa qualidade, que a situação seja outra. Então, produziu muito pouco contra o Palmeiras em São Paulo. Carlinhos foi a alternativa no time titular no lugar do Pedro. Aí na altitude eu vou descontar, tá? Eu não vou avaliar isso. Conseguiu marcar um gol na altitude, acho muito bom ter marcado um gol na altitude. Não acho que tenha feito um jogo horroroso, como muita gente opina, contra o Botafogo, não acho. Ele foi inoperante. Mas não conseguiu ser perigoso ofensivamente, e ontem só um gol marcado contra o Amazonas. Então, nos últimos 4 jogos, o Flamengo marcou contra o Amazonas e contra o Bolívar. Passou em branco contra o Palmeiras, passou em branco contra o Botafogo. E nesse jogo aí, 2 gols em quando ele faz o gol contra o Amazonas, o que há de se esperar? Você faz um gol com menos de 20 minutos, 25 minutos, né? Agora sim vai jogar com calma. O jogo vai fluir com mais naturalidade. O difícil era furar. Ao contrário, ele foi piorando dentro do jogo. E aí, assim, por isso que eu sempre entendo que tem que haver uma divisão de responsabilidade. Você delega ao líder, no caso do treinador, um percentual um pouco maior, mas você não pode eximir os jogadores de participarem disso. Que é o seguinte, tem uma hora que você também tem que tentar encontrar soluções no campo. O técnico está ali, mas alguém pode... Sim, e o Flamengo tem jogadores... Então, por exemplo, ontem me chamou muito a atenção, Paulo estava no estádio, tinha uma visão maior. O desempenho dos jogadores de meio de campo, exceto o De La Cruz, que era alguém que tentava fazendo analogia com o basquete, ir em direção à cesta adversária, o Gerson e o Alan tiveram muita dificuldade de fazer um jogo um pouco mais afirmativo. Quando entra o Matheus Gonçalves, que aí entra também com essa verticalidade, disposição de ir pro gol, ir em direção ao gol adversário, muda um pouco. Ele mas mudou isso é uma coisa que os jogadores também têm que, quando hoje deve ter a reapresentação, treina tarde, quem jogou treina a recuperação, quem não jogou treina, mas é uma coisa assim, para mim, sabe o que tinha que fazer? Não sei se isso é muito comum no futebol de hoje, Paulo. Sei que em outras épocas não era. Todos reverem o jogo. Sim. E o gol é bonito, né? Eu ia falar isso. O curioso é isso, que mostra que dá para jogar do jeito que o Tite pensa futebol. O gol é lindo. E é logo no começo. Ultrapassagem, aí usa o Bruno Henrique. Profundidade, de primeira, já dá no final, já cruza, acha o... perfeito. Você pode falar da marcação, né? Foi muito mal a dupla de zaga. O Bárbio veio lá pro lado... Mas aí depois parou. Eu acho que assim, o Flamengo, além de tudo que a gente está falando, é outra coisa que dá para repetir dos outros anos, que eu acho que é algo que tem que ser trabalhado da parte psicológica, que é difícil. O Paulo Nunes aqui, que foi jogador, acho que ele já teve em times favoritos, que assim, é verdade o que a gente fala aqui, o que todo mundo fala. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O elenco do Flamengo é muito forte, é muito bom o time. Só que quando você já ganhou muito, né, recentemente, apesar de ano passado não ter ganhado, e todo mundo fala isso, você não pode esquecer de trabalhar. Não estou falando que os jogadores não estão trabalhando, não, tá? Eu estou falando que às vezes acontece algo psicológico, é natural, de dar um relaxamento. Pô, a gente é bom mesmo, né? E isso tem que ficar de fora. E é um trabalho da comissão técnica que eu sinto que isso passa pelos times do Flamengo, ano após ano, de não estar o 100% ali. E, de novo, não é 100%, eu estou andando, estou de sacanagem. Não, é de achar que já ganhou, que você é bom demais, e isso relaxa. Muito mais mental do que mental. Isso relaxa. Eu vejo esse problema no Flamengo num jogo como ontem, assim, ano após ano. De novo, é um trabalho para a comissão técnica. O que a gente fala que é verdade, só que lá dentro de campo não entra isso, amigo. Não entra. Você tem que provar todo jogo o que esses caras estão falando lá naquelas mesas no ar-condicionado. Tem que provar todo jogo. Sabe por que a gente exalta demais? E eu falo por isso também, que eu já passei em clubes em que a gente estava ganhando muito e eu já sentia, olhava ali que as coisas não sairiam mais.
Por isso que a gente exalta muito o Abel aqui. O Flamengo não vem ganhando muito. Pois é, mas Flamengo esses não ganhou nada no passado. Não ganhou nada no passado, mas recentemente todo mundo fala que eles são os melhores. Eles estão no clube. Hoje aqui não está aqui. É isso. É todo dia repetido isso. Esse é o melhor elenco. Esse negócio está na cabeça. Queira ou não queira, isso está na tua cabeça. E tem vários ali que ganharam muito. E depende muito do treinador. Um treinador que bota os pezinhos no chão, que bota para trabalhar, que bota no dia a dia, porque assim... no treinamento eu não estou me dedicando, vou entrar igual o Conrado, não estou falando que os jogadores não estão dedicando, mas no treinamento eu estou indo mais devagar, porque vou me poupar para o jogo, esse treinamento não está legal. Aí entra o treinador para cobrar no treino, para as coisas darem certo no jogo, porque não é assim. Automaticamente. E é uma construção, não é só pro jogo do Amazonas. Você já faz isso aqui para lá no segundo semestre você Eu sei que é um baita de um clichê, mas eu tô confortável para abraçar esse clichê porque eu nunca desconfiei da qualidade do Tite, nunca. Eu sou da turma que considera o Tite, se o Tite não der certo no Flamengo, quem dá? Acho o Tite um treinador acima de qualquer suspeita, mas ele tem uma cultura de jogo que é bem diferente da cultura que essa arquibancada exige. Sim. Não, isso é fato. O Tite, a palavra que ele prefere no futebol é equilíbrio. E o Flamengo quer massacre, volúpia, volume de jogo. Ele mesmo já admitiu que ele tem que se adaptar a essa cultura. Eu tenho dúvidas também de como ele enxerga futebol de uma forma muito distoante, como o rubro-negro espera ver o time em campo. Eu sempre tive essa dúvida, nunca da qualidade dele, Sim, nunca. Mas eu vou te falar. Apenas de diferença de cultura quem contratou está esperando que o Tite, nessa idade... Eu, por exemplo, de novo, já falei aqui, respeito muito o Tite. O Tite, com certeza, é um dos maiores treinadores do mundo. Mas ele não me encanta. Não falo assim, opa, hoje eu vou ver um joguinho do Tite. Porque não é o futebol poucos que times me encantadores. Ele tem mas tem gente que pensa futebol diferente. Eu ontem, por exemplo, para mim, um zagueiro estava bom. E só. Para que dois e um primeiro volante? Para que entrar o Igor Jesus Mas aí depois? é o Diniz, não é o Tite. Exatamente. É o isso que eu tô Guardiola. falando. Eu não posso esperar isso dele. Para mim, ontem estava nítido. Se no estudo antes não dava para perceber isso, quando começou o jogo em 5 minutos, meu irmão, só vai ter o Sassá ali na frente. Não preciso de mais um monte de zagueiro. Isso é minha forma de futebol. Mas eu não posso cobrar aqui que o Tite agora, nesse momento, comece a mudar o jeito dele de pensar futebol. E eu nem posso negar que o jeito dele funciona. Então, por isso que o que eu estou falando é, quem foi lá contratar o Tite, tava esperando o quê nesse momento? Tava esperando... Por isso que eu falo lá, volto lá atrás no meu comentário inicial. Aí pega uma má fase, que pode ser dele, pode ser do time, pode ser dos jogadores, e aí falar que nada Acho que o eu tenho Tite... essa resposta que esperava. Esperava tranquilidade, esperava que o Ninho do Urubu fosse tomado por um processo pacífico, Mas isso longe também Isso aconteceu no primeiro momento. Quando você ouvia uma fase ruim. os relatos da direção pós-Sampaoli, que todo dia era um BO para resolver, cara, tava uma paz. Mas está uma paz Porque lá. o Mas Tite agora é muito uma fase de competente. recalculando rota. Também não podemos pegar uma fase esse ruim. pequeno recorte que começa pelo Palmeiras, ignorando. Eu, pelo menos, ignoro o jogo com o Bolívar. Eu iria Tem a mais derrota do atrás, viu? Eu ia Botafogo. falar isso pra vocês. Desculpa, PC, só te cortar. Porque eu acho que desde a partida de ida do Nova Iguaçu, o Flamengo não joga bem. Ganhou. Acho que teve um jogo contra o São Paulo que, assim, chegou a dominar, podia ter feito vários. São Paulo e tomou tava um gol. assim, Tirando esse jogo, quando ganhou no com a Campeonato mais. Brasileiro, não jogou bem. No Atlético Goianiense o não recorte do jogou Campeonato bem. Brasileiro não é favorável. Agora, isso é recalcular a rota. Libertadores também. A Libertadores contra o Milionários. Palestino foi mais ou menos. Exato. Agora, não é para você chegar e já entender que tem terra arrasada. A única coisa, me parece que o Tite, que é um cara que gosta muito é muito atento, é que algumas questões podem ser corrigidas e tornar o time até mais eficiente em algo que certamente, independentemente da maneira que ele pensa, que você pensa, que quem nos assiste agora pensa. Você não pode ter um elenco com esse tamanho, jogadores dessa qualidade, e essa equipe ofensivamente ser praticamente incipiente. Ela não existe. É essa que é a grande questão. Independentemente da ideia, se é o Fernando Diniz, se é o Tite, que pensam, são dois técnicos, né, com visões distintas, se você pegar um técnico que esteja no meio de um e de outro, um elenco com essa capacidade, isso certamente incomoda ao Tite, imagina aos jogadores também, se não incomoda, deveria, não pode ser tão incipiente ofensivamente. Falamos tanto da arquibancada, vamos dar voz ao torcedor que foi ontem ao Maracanã e reagiu assim à atuação rubro-negra.
falta de respeito à parte, xingamento à parte, entendo isso como cultura de arquibancada rubro-negra no momento. É o retrato do que a torcida Eu acho que tem isso que está falando de momento, né? No momento. Por exemplo, concordo com você, a diferença, né? Torcida do Flamengo, torcida do Corinthians, cada um de um jeito. Mas se o Corinthians vem de uma fase brilhando extracampo, cheio do dinheiro, contrata os Drogba que sonha e nunca vem, e ganha tudo, e aí chega num momento, tem o melhor elenco da América e tá jogando mal, eu acho que de repente poderia ter vaia também. A questão é o momento do time. Bota o Flamengo começa a ficar mal, fora de campo, esse campo tá devendo todo mundo, luta pelo rebaixamento, tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz com a vitória de 1-0. Então a gente tem que entender os momentos também. E o Flamengo vem jogando mal, de novo, não é uma vaia só pro Amazonas, ganhou só de 1-0, não é isso. É projetando desse jeito que a gente está jogando, é outro ano sem ganhar nada. E agora a gente tem o melhor elenco do país de novo. Eu acho que é uma coisa que vai além do jogo de ontem. E sabe o que assim, acontece? e cada um, e que fique claro, cada um vai do que quiser, tá na arquibancada, não tendo violência. A torcida do Corinthians para vaiar dentro de um jogo e ganhar dentro do jogo é difícil. É difícil demais. Mas de repente depois... 2015, o Corinthians era campeão da Libertadores, Brasileiro, Mundial. 2015 ele cai para Ponte Preta no Campeonato Paulista, cai nas oitavas da Libertadores. E, cara, não teve grande terremoto. Não teve grande terremoto. Mas, enfim, voltando ao Flamengo, que é o que interessa. Vamos ouvir o Tite depois do jogo e reagindo, inclusive, ao que se ouviu no Maracanã. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente uma retomada. Ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo. Né? E a relação de confiança ela se perde um pouquinho também. O momento agora ele não é um momento bom, ele é um momento ruim. Ele tem que retomar um padrão, sim. Tem que crescer, sim. A equipe tem poderio para isso, sim. Mesmo com os atletas que estão fora, sim. Desafio nosso para que essa retomada aconteça. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora de eu expulso com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em um tempo maior, até por essa mobilização. Então, o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. Até o jeito de falar, eu vejo um descasamento da maneira como o Tite se porta, se explica, da maneira como o rubro-negro médio encara a vida e o futebol. Mas é um desafio que ele tem, cara. E ele sempre disse isso, se adaptar a uma cultura de um clube bem diferente daqueles que ele já dirigiu. Só uma coisa que eu curti rapidinho, André. Ele falou sobre esse erro de ter colocado o Gabriel antes daquele que ele imaginava. Vamos debater, vamos rodar a imagem do Gabriel, inclusive. Para mim, ele errou duas vezes, então, porque ele errou ao tirar o De La Cruz e colocar o Gabriel. Porque ele coloca o Gabriel lá enfiado junto com o Pedro, a bola já não chegava à frente dos atacantes. O De La Cruz que estava difícil. Ainda com sem o De La Cruz ficou praticamente impossível. Ele disse, Paulo, na coletiva, que o De La Cruz era um dos jogadores que já precisavam de cuidado e não dava para jogar 90 minutos. Assim, a gente sempre fica, né, a gente tem que acreditar no que os caras falam, mas... Enfim, de repente dava para ele jogar 90 minutos, mas de repente ele achou que contra o Amazonas não precisava. Importante trazer a apuração da Letícia Marques antes do jogo, que a gente já trazia ontem aqui, que o Flamengo iria colocar o Gabigol por 30 minutos. E de fato aconteceu. Sim. Então, assim, se ele errou no planejamento, porque já antes do jogo a Letícia Marques estava definido, né? Já trouxe a informação de que o Gabigol jogaria 30 minutos. E não foi nenhum problema do Gabigol. Não foi nada, esse problema não teve. Ele não teve nenhuma jogada, ele falou, opa, se o Gabigol tivesse em forma... Cair sozinho. Nossa, tá devagar o Gabigol. Não foi, que o Flamengo continuou sem criar nada. Foi mais um problema como eu leio a entrada do Gabigol ontem. Cara,
O Tite percebeu o ambiente no Maracanã, que estava hostil. Isso ele fez correto. A torcida reclamando. Vou colocar o cara que eles amam. Vou tentar trazer o torcedor de novo para o jogo. E trouxe o torcedor. Acho normal. Ele fez correto nisso. Não, o Tite falou um pouco disso. Teve isso, tudo que ele traz. Ele falou um pouco sobre isso. É o Gabigol, gente. É um cara iluminado. Podia fazer o gol. É o cara que foi meio que usado no bom sentido. Exatamente. Ontem. Acho que é do jogo isso. Do jogo. E foi bem. No começo, o torcedor veio de novo. Agora, é só... Não sei se vai haver mudanças de rota, mas é sempre bom lembrar, porque antes da suspensão, o Gabriel não era um jogador, pela fase que estava passando, que a torcida tivesse tanta necessidade de vê-lo como titular, como passou a ter a partir do efeito suspensivo e talvez... Embora tenha vaiado o Pedro num jogo do estadual. Sim, mas não uma tinha... partida que o Pedro estava até bem no jogo. A única eu ia discordar de toda vez. Ele não foi bem nesse jogo, na minha opinião, né? Mas ele fez um gol, ele perdeu o pênalti, perdeu umas oportunidades. Mas era pra vaiar o Pedro? Não tô dizendo a vaia não era pro Pedro, a vaia era pro Gabigol. Isso. Que não tava jogando. Mas na cabeça do Tite, agora com o Gabriel podendo voltar a jogar, graças ao efeito suspensivo, o Gabriel é reserva do Pedro. Sim. Na cabeça dele, o Gabriel é reserva. Entrou ontem. Desde o ano passado. Exatamente. Entrou ontem. Primeiro, porque havia uma comoção no Maracanã que começou a partir da divulgação da notícia do efeito suspensivo. Até na compra de ingressos. Exatamente, impactou de maneira favorável na venda de ingressos, né? E tinha uma comoção no Maracanã pela entrada, por em algum momento, o Gabriel entrar em campo. Ele olhou e falou, pô, o jogo está encardido, né? Não consigo. Vai que o Gabriel, que é um atacante que, enfim, não vai ficar se discutindo sobre a qualidade dele aqui, vai lá e faz um gol, você muda o ambiente, porque o estádio de futebol o Gabigol faz um gol ontem. Faz o gol, você muda o ambiente. E quem não estava assistindo o jogo não estava pensando. Explodia, o Gabigol é tão iluminado que ele vai voltar e vai fazer o jogo. Não. E vai fazer o gol. Claro. Quando o Gabigol entrou, eu já pensei, ele vai fazer, não vai? É iluminado esse cara, ele vai fazer o gol. Não teria o U, e a discussão hoje é se ele não deveria ser titular domingo, no sábado, contra o Bragantino. Afinal de contas, voltou, está muito bem, até porque, como é 100% profissional, fisicamente ele está inteiro, não deixou de treinar. A única questão, que aí Paulo ritmo. sabe muito bem, é o ritmo, o tempo. É totalmente diferente uma bola que de vem, bola. uma movimentação, mas fisicamente está ali, está preparado. Muito bem. Volta para cá, diretor. Quando ele entrou, essa imagem ali é legal no final, porque foi perguntado para o Tite também. Ele entrou claramente falando 4-4-2. Eu e o Pedro, 4-4-2. Ou seja, ele mudou um pouco a forma de jogar, botou dupla de ataque, movimentação. Que seria um 4-2-4. 4-2-4, que era o Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro, Pedro e Gabigol por dentro.